Olá, caros alunos, como vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, vamos aqui para mais uma remessa, né, de devolutivas acerca das atividades de ciências humanas que vocês responderam lá no questionário do último dia 21 de maio, tá? Então, eu vou fazer aqui a explicação das 5 questões de filosofia, tá bom? Para que vocês acessem, tá? E comparem com as respostas que vocês colocaram lá no questionário, tá bom? Então, aqui, ó, como de costume, um resumo, tá? O tema que nós vamos trabalhar, que nós trabalhamos, na verdade, no questionário, foi sobre o filósofo grego sofista Protágoras. Então, a gente vai entender um pouco da obra dele, um pouco das características, as suas colocações contrárias a Sócrates, por exemplo, tá? Que vai ser bastante explanado aqui nas 5 questões que eu escolhi para vocês. Então, a gente tem aqui um resumo, tá? Aqui há um pequeno vídeo onde também fala sobre, de uma forma mais resumida, sobre Protágoras e a escola sofista, tá? Então, já na primeira questão aqui, ele traz 3 afirmativas. E aí ele pede para que vocês façam julgamento de todas elas entre verdadeiras e falsas, tá? Então ele traz uma frase super conhecida, tá? Do Protágoras, onde ele coloca que o homem é a medida de todas as coisas, tá? Claro que existem outras que vão embasar a obra dele. Então ele coloca aí 3 itens para que a gente julgue como verdadeiro ou falso. O primeiro, ele diz que Protágoras é considerado o pai dos sofistas, uma vez que seus discípulos seguiam a sua frase citada acima. Correto, tá? Os filósofos sofistas, dentre eles, a gente tem um dos mais influentes, que é o filósofo Protágoras, tá? A segunda frase diz que ele quis dizer que a verdade só é verdade na medida em que alguém a considera como tal. Ou seja, para Protágoras não existe verdade absoluta. Tudo para ele já entra em contraposição à verdade absoluta de Sócrates, por exemplo. Então, para ele, inclusive, ele vai fundar, mais adiante que a gente vai entender, o relativismo, tá? Porque para ele não existe verdade absoluta, e sim verdade relativa, tá? E o terceiro ponto diz que Protágoras não acredita na verdade absoluta, é o que eu acabei de falar. Para ele, as coisas só são verdadeiras para um indivíduo, em que interpreta como tal, e não de uma maneira coletiva. Ou seja, dentro de um determinado assunto, um determinado tema, eu posso julgar como verdadeiro, você pode julgar como não. Portanto, eu não posso dizer que seja uma verdade absoluta. Portanto, gente, a primeira questão tem como resposta os 3 itens verdadeiros, tá? O item A aí marcado para vocês, tá bom? Na segunda questão, a gente traz também dentro desse mesmo conteúdo, tá? E aí ele vai falando sobre a questão da democracia, sobre as reuniões que aconteciam na polis grega, tá? Naquela época já dos filósofos sofistas, sobretudo, tá? E aí ele pede para que vocês, né, diante do contexto da democracia grega, especial na cidade de Atenas, né, na polis de Atenas, e pede qual era a finalidade dos ágoras, né, qual era a finalidade desses representantes, para que eles tinham a função, né, qual era o objetivo. Então, era constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar questões sobre a comunidade, ou seja, como a gente sabe que a democracia surgiu na Grécia, então nesse período já dava-se uma oportunidade para ouvir todos esses cidadãos gregos, né? E aí eles deliberarem, enfim, determinarem as colocações, as decisões que eram tomadas naquele determinado lugar, tá bom? Então, o item C responde à segunda questão. Na terceira, a gente tem aí o que eu também expliquei na primeira questão, né? O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são o que são e das coisas que não são o que não são. Essa é uma frase que vocês certamente vão ouvir em atividades, em questões de vestibulares, Enem principalmente. E aí ele pede para que você relacione o filósofo sofista Protágoras a que traço, a que característica? Então, ele trabalha o relativismo, ele se opõe à verdade absoluta, ele se opõe à colocação de que toda verdade é absoluta. Para ele, não, para ele considera como relativa, ok? Na quarta questão, ele pede para que você
coloque aí o filósofo que vai caracterizar a frase dita acima, né? Que é a frase super conhecida, então claramente vocês respondem aí que é a frase atribuída a Protágoras. Gente, não confundam, tá? Só um detalhe, não confundam Protágoras com Pitágoras, tá? Pitágoras foi outro filósofo matemático, mas que não cabe dentro do que a gente está estudando aqui, tá bom? Não façam a confusãozinha desses nomes, tá bom? E por último, para a gente encerrar, eu trago aqui algumas escolas pré-socráticas, ou seja, escolas da filosofia que foram anteriores a Sócrates, tá bom? E aí a gente vai ver o que eles colocavam, o que eles defendiam, certo? Então, eu trago a escola jônica nova, a jônica antiga, eu trago a itálica e trago a atomista, tá? E, por fim, a escola sofista, onde a gente tem esses seguintes representantes. Dentro da escola jônica antiga, eu tenho Tales de Mileto. Dentro da escola jônica nova, eu tenho Heráclito Parmênides. Dentro da escola eleática, eu tenho Pitágoras. Dentro da escola itálica, eu tenho Demócrito e, por fim, na escola atomista, eu tenho o Georges, tá bom? Isso aqui é só a nível mesmo de complemento do que a gente acabou de ver, tá bom? Espero que vocês façam a relação dessa devolutiva com as questões que vocês responderam no nosso último questionário do dia 21, tá bom? Tchau, tchau, até mais.